Isaías, capítulo 37. Assim que o rei Ezequias ouviu o que eles contaram, rasgou as suas roupas em sinal de tristeza. Vestiu uma roupa feita de pano grosseiro e foi para o templo do Senhor. Ele mandou que Eliaquim, o encarregado do palácio, Sebna, o escrivão, e os sacerdotes mais idosos fossem falar com o profeta Isaías, filho de Amós. Eles também estavam vestindo roupa feita de pano grosseiro. A mensagem que o rei mandou entregar a Isaías foi esta: Hoje é um dia de sofrimento. Nós estamos sendo castigados e estamos envergonhados. Somos como uma mulher que está para dar à luz, mas não tem forças para isso. O rei da Síria nos mandou o chefe do seu exército para insultar o Deus vivo. Que o Senhor, nosso Deus, ouça esses insultos e castigue quem os disse. Portanto, ore a Deus pelas pessoas do nosso povo que ainda estão vivas. Isaías recebeu a mensagem do rei Ezequias e mandou esta resposta: O Senhor Deus diz que o Senhor não deve deixar que os assírios o assustem, dizendo que Deus não pode salvá-lo. Deus vai fazer o rei da Assíria ouvir uma notícia que o fará voltar para a terra dele, e Deus vai fazer com que ele seja morto ali. O oficial assírio soube que um rei da Síria havia saído de Laques e que estava lutando contra a cidade de Libna. Portanto, foi até lá para falar com ele. O rei ouviu dizer que o exército dos egípcios, comandado pelo rei Tiraca, da Etiópia, vinha vindo para atacá-lo. Então mandou uma carta para o rei Ezequias de Judá. A carta dizia assim: O seu Deus, em quem você confia, lhe disse que Jerusalém não vai cair nas minhas mãos. Mas não deixe que ele o engane. Você já ouviu falar daquilo que um rei assírio faz com qualquer país que ele resolve destruir? Por acaso, você pensa que poderá escapar? Os meus antepassados destruíram as cidades de Gozã, Arã e Rezefe, e mataram o povo de Éden, que morava em Telassar, e nenhum dos seus deuses os pôde salvar. Onde estão os reis das cidades de Hamate, de Arpade, de Sefarvaim, de Ena e de Iva? O rei Ezequias recebeu a carta das mãos dos mensageiros e a leu. Depois foi até o templo, pôs a carta ali, na presença de Deus, o Senhor, e orou assim: Ó Senhor, Todo-Poderoso, Deus de Israel, que estás sentado no teu trono, que fica acima dos querubins. Só tu és Deus e governas todos os reinos do mundo. Tu criaste o céu e a terra.
Ó Senhor, olha para o que está acontecendo com a gente. Escuta todas as coisas que Senaqueribe está dizendo a fim de insultar a ti, o Deus vivo. Todos nós sabemos, ó Deus, que os reis da Síria destruíram muitas nações, arrasaram as suas terras e queimaram os seus deuses, que não eram deuses de verdade, e sim imagens de madeira e de pedra, feitas por mãos humanas. Agora, ó Senhor, nosso Deus, salva-nos dos assírios, a fim de que todas as nações do mundo fiquem sabendo que só tu, ó Senhor, és Deus. Então Isaías mandou uma mensagem para o rei Ezequias. Nela, ele dizia que, em resposta à oração do rei, o Senhor, o Deus de Israel, tinha dito o seguinte: a cidade de Jerusalém ri e caçoa de você, Senaqueribe. A quem você pensa que ofendeu e insultou? De quem zombou? Você fez tudo isso contra mim, o Santo Deus de Israel. Você me mandou os seus oficiais para se gabarem de que, com os seus muitos carros de guerra, você conquistou as mais altas montanhas do Líbano. Você se gabou de ter cortado os mais altos cedros e os melhores ciprestes, e de ter chegado até os lugares mais distantes das florestas. Você se gabou de ter cavado poços em terras estrangeiras e de ter bebido água deles. Gabou-se também de que os pés dos seus soldados fizeram secar o rio Nilo. Por acaso você não sabe que fui eu que planejei tudo isso há muito tempo e que agora fiz tudo acontecer? Eu dei a você o poder de fazer cidades cercadas de muralhas virarem montões de entulho. Por isso, os seus moradores ficaram fracos e andaram cheios de medo e de vergonha. Eles ficaram como o capim do campo e a erva verde, e como a erva que cresce nos telhados e que seca quando o vento quente do leste sopra nele. Mas eu conheço você muito bem. Sei o que você faz e aonde vai. Sei que você me odeia. Eu soube do seu ódio e do seu orgulho. E agora vou pôr uma argola no seu nariz e um freio na sua boca. E farei você voltar pelo mesmo caminho por onde veio. Então Isaías disse ao rei Ezequias: este é o sinal daquilo que vai acontecer. Neste ano e no ano que vem, vocês terão para comer somente o que nascer por si mesmo, sem ser plantado. Mas no ano seguinte, vocês poderão semear e colher cereais, e também plantar parreiras e comer as uvas. As pessoas de Judá que não tiverem morrido vão florescer como plantas que firmam as suas raízes na terra e dão frutas. Pois ficará gente em Jerusalém e no Monte Sião, porque o Senhor Todo-Poderoso resolveu fazer com que isso aconteça. Portanto, o Senhor diz o seguinte a respeito do rei da Síria:
Ele não entrará nesta cidade e não atirará uma só flecha contra ela. Nenhum soldado com escudo chegará perto da cidade, e não serão construídas rampas de ataque ao redor dela. O rei da Assíria vai voltar pelo mesmo caminho por onde veio, sem ter entrado nesta cidade. Eu defenderei e protegerei esta cidade por causa da minha honra e por causa da promessa que fiz ao meu servo Davi. Eu, o Senhor, falei. Então o anjo do Senhor foi até o acampamento dos assírios e matou 185.000 soldados. De manhã, os que sobraram viram os corpos dos mortos. Aí Senaqueribe, o rei da Assíria, se retirou, voltou para Nínive e ficou lá. Certo dia, quando ele estava adorando no templo do seu deus, Nisroque, os seus filhos Adrameleque e Sarezer o mataram à espada e fugiram para a terra de Ararat. Outro filho seu, chamado Esar-Adom, ficou no lugar dele como rei. Isaías, capítulo 38. Por esse tempo, o rei Ezequias ficou doente e quase morreu. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e disse: O Senhor Deus diz assim: Põe as suas coisas em ordem, porque você não vai sarar. Apronte-se para morrer. Então Ezequias virou o rosto para a parede e orou assim: Ó Senhor, lembra que eu tenho te servido com fidelidade e com todo o coração, e sempre fiz aquilo que querias que eu fizesse. E chorou amargamente. Aí Deus mandou que Isaías voltasse a falar com Ezequias e lhe dissesse: Eu, o Senhor, o Deus do seu antepassado Davi, escutei a sua oração e vi as suas lágrimas. Vou deixar que você viva mais 15 anos. Livrarei você e esta cidade de Jerusalém do rei da Assíria, e defenderei esta cidade. O Senhor Deus lhe dará um sinal para provar que vai cumprir a sua promessa. Na escadaria feita pelo rei Acás, o Senhor fará com que a sombra volte 10 degraus. E a sombra voltou 10 degraus. Depois que o rei Ezequias sarou, ele escreveu o seguinte hino de louvor: Eu pensava que iria morrer na flor da idade, que daqui em diante moraria no mundo dos mortos. Pensava que nessa vida eu nunca mais veria o Senhor, que nunca mais veria outro ser humano. A minha vida foi cortada e terminada como uma barraca de pastores
que é desmontada e levada para longe. Ou como um pedaço de pano que o tecelão corta de uma peça de tecido. Dia e noite, eu pensava que Deus já ia acabar comigo. A noite inteira, eu gritava de dor, como se um leão estivesse quebrando os meus ossos. Dia e noite, eu pensava que Deus já ia acabar comigo. Eu soltava fracos gemidos de dor, como uma andorinha, e gemia como uma pomba. Os meus olhos se cansaram de olhar para o céu. Oh, Senhor, estou sofrendo. Salva-me. Mas como é que eu posso reclamar se foi o próprio Deus que fez isso comigo? Estou tão aflito que já não consigo dormir. Ó Senhor, é por causa das coisas que Tu fazes que todos nós vivemos. E eu também estou vivo por causa delas. Dá-me saúde, a fim de que eu viva. Eu sei que foi para o meu próprio bem que sofri tanta aflição. Mas Tu me salvaste da morte, pois perdoaste todos os meus pecados. No mundo dos mortos, ninguém te agradece, ninguém louva o Teu nome. Os que estão ali não confiam na Tua fidelidade. São os vivos que Te louvam, como eu Te louvo agora. E os pais dizem aos filhos que todos podem confiar em Ti. Tu me salvaste, ó Senhor. Por isso, tocaremos as nossas harpas e cantaremos louvores a Ti. A vida inteira, nós Te louvaremos no Teu templo. Pois Isaías tinha dito: ponham uma pasta de figos em cima da úlcera do rei, e ele ficará bom. E o rei Ezequias tinha perguntado: qual será o sinal de que eu poderei ir até o templo? Capítulo 2. A guerra contra as nações do Oeste. No ano 18º do reinado de Nabucodonosor, no dia 22 do primeiro mês do ano, houve no palácio do rei uma reunião para tratar do juramento que lhe havia feito, de se vingar dos povos que se haviam negado a ajudá-lo na guerra. Para essa reunião, todas as autoridades militares e civis foram convocadas. E nela, o rei contou o que havia resolvido secretamente, isto é, destruir todos aqueles povos. Ficou decidido assim que deveriam ser mortos todos os que não tinham obedecido à ordem do rei. Então, o rei mandou chamar Holofernes, que era o chefe do exército e o segundo em autoridade depois do rei. Eu, Nabucodonosor,
o grande rei e senhor do mundo inteiro, ordeno que você vá imediatamente e escolha soldados valentes e experientes, que sejam 120.000 de infantaria e 12.000 de cavalaria. Marche com eles contra todos os países do oeste, pois os povos desses países fizeram pouco caso da minha ordem. Mande que eles se entreguem sem fazerem nenhuma exigência, pois estou furioso com eles e vou atacá-los. Os meus soldados marcharão por toda aquela região e levarão embora tudo o que eles têm. Os mortos serão tantos que os vales ficarão cheios de corpos. Os corpos jogados nos rios e nos ribeirões serão tantos que haverá enchentes. E os que não forem mortos, eu mandarei como prisioneiros para os lugares mais distantes do mundo. Holofernes, vá na minha frente e conquiste para mim toda aquela região. Se os povos de lá se entregarem, prenda-os e deixe-os vivos até que eu vá e os castigue. Mas se resistirem, então não tenha dó, nem piedade. Mate todos e leve embora tudo o que encontrar nos territórios que forem conquistados. Juro pela minha vida e pelo poder do meu reino que cumprirei todas as minhas ameaças. Não deixe de fazer tudo o que estou ordenando. Eu sou o seu rei. Cumpra as minhas ordens ao pé da letra e sem demora. Holofernes saiu imediatamente da presença do rei e mandou chamar todos os generais do exército assírio. Conforme o rei tinha ordenado, escolheu os melhores soldados, 120.000 de infantaria e 12.000 atiradores de flechas montados a cavalo, e os colocou em formação para marchar. Ele levou um grande número de camelos, jumentos e mulas para carregar as cargas. E para alimentar os soldados, levou muitos carneiros, bois, vacas e cabritos. Cada soldado tinha o bastante para comer e cada um recebeu uma boa quantia de ouro e prata tirada do tesouro do rei. Então Holofernes e os seus soldados saíram marchando, indo adiante do rei Nabucodonosor. Era tanta gente que os carros de guerra, os cavaleiros e os soldados da infantaria cobriam toda a região oeste. Com eles foram outras tropas de soldados. Estes eram tantos que nem podiam ser contados. Pareciam gafanhotos ou pó da terra. Saíram de Nínive, marcharam 3 dias até chegarem à planície que fica perto de Bet-Pilet. E acamparam perto das montanhas que ficam ao norte da Alta Cilícia. Com todo o seu exército, isto é, a infantaria, a cavalaria e os carros de guerra, Holofernes foi até a região montanhosa. Ele destruiu completamente os países da Líbia e da Lídia e levou embora tudo o que tinham os moradores de Rassis e tudo o que tinham os ismaelitas, que viviam perto do deserto situado ao sul de Quelion. Depois, Holofernes atravessou o rio Eufrates e marchou pela Mesopotâmia, destruindo as cidades cercadas de muralhas que ficavam nas margens do rio Abrona, até que chegou ao mar.
Conquistou então o território da Cilícia, matando todos os que lutaram contra ele, e chegou até a fronteira sul da região de Jafé, perto da Arábia. Cercou os medianitas, queimou as suas barracas e levou embora os seus rebanhos de ovelhas. Em seguida, Holofernes desceu até a planície que fica ao redor de Damasco. Isso aconteceu durante a colheita de trigo. Ele pôs fogo em todas as colheitas, matou os rebanhos de ovelhas e o gado. Levou as coisas de valor que havia nas cidades, deixou os campos arrasados e matou todos os rapazes da espada. Um medo terrível tomou conta dos habitantes do litoral do mar Mediterrâneo, isto é, os moradores de Tiro e de Sidom, de Sur e de Oquina, de Iâmnia, de Asdod e de Asquelon. Todos ficaram apavorados. Atos, capítulo 11. Os apóstolos e os outros seguidores de Jesus em toda a região da Judéia souberam que os não-judeus também haviam recebido a palavra de Deus. Quando Pedro voltou para Jerusalém, aqueles que queriam que os não-judeus fossem circuncidados o criticaram. Você ficou hospedado na casa de homens que não são circuncidados e até tomou refeições com eles. Então Pedro deu um relatório completo de tudo o que havia acontecido desde o começo. Ele disse: Eu estava na cidade de Jope e lá, enquanto estava orando, tive uma visão. Vi uma coisa parecida com um grande lençol que baixou do céu, amarrado pelas 4 pontas, e parou perto de mim. Eu olhei para dentro daquilo com atenção e vi animais domésticos, animais selvagens, animais que se arrastam pelo chão e aves. Depois ouvi uma voz que me dizia: Pedro, levante-se, mate e coma. Eu respondi: Isso não, senhor. Eu nunca comi nenhuma coisa que a lei considera suja ou impura. Então a voz falou de novo do céu: Não chame de impuro aquilo que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes. E depois tudo aquilo voltou para o céu. Justamente naquela hora, 3 homens que tinham sido mandados de Cesareia para me buscar chegaram à casa onde eu estava hospedado. E o Espírito de Deus me disse que fosse com eles sem duvidar.
Estes 6 irmãos da cidade de Jope também foram comigo, e todos nós entramos na casa de Cornélio. Então ele nos contou como viu na casa dele um anjo, em pé, que lhe disse: mande alguém a Jope para buscar Simão, que também é chamado de Pedro. Ele vai dizer como você e toda a sua família podem ser salvos. Quando comecei a falar, o Espírito Santo veio sobre eles como tinha vindo sobre nós no princípio. Aí eu lembrei que o Senhor Jesus tinha dito: é verdade que João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. De fato, os não-judeus receberam de Deus o mesmo dom que nós recebemos quando cremos no Senhor Jesus Cristo. E quem era eu para ir contra Deus? Quando ouviram isso, eles ficaram sem ter o que dizer. E louvaram a Deus, dizendo: então Deus deu também aos não-judeus a oportunidade de se arrependerem e ganharem a vida eterna. Os seguidores de Jesus foram espalhados pela perseguição que havia começado com a morte de Estevão. Alguns foram até a região da Fenícia, a ilha de Chipre e a cidade de Antioquia, e anunciavam a palavra de Deus somente aos judeus. Mas outros que eram de Chipre e da cidade de Cirene foram até Antioquia e falaram também aos não-judeus, anunciando a eles a boa notícia a respeito do Senhor Jesus. O poder do Senhor estava com eles, e muitas pessoas creram e se converteram ao Senhor. Essas notícias chegaram à igreja de Jerusalém, que resolveu mandar Barnabé para Antioquia. Quando chegou lá e viu como Deus tinha abençoado aquela gente, Barnabé ficou muito alegre e animou todos a continuarem fiéis ao Senhor de todo o coração. Barnabé era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muitos se converteram ao Senhor. Depois Barnabé foi até a cidade de Tarso, a fim de buscar Saulo. Quando o encontrou, ele o levou para Antioquia. Eles se reuniram durante 1 ano com a gente daquela igreja e ensinaram muitas pessoas. Foi em Antioquia que pela primeira vez os seguidores de Jesus foram chamados de cristãos. Naquele tempo, alguns profetas foram de Jerusalém para Antioquia. Um deles, chamado Ágabo, levantou-se e, pelo poder do Espírito Santo, anunciou: haverá uma grande falta de alimentos no mundo inteiro. Isso aconteceu quando Cláudio era o imperador romano. Então os cristãos resolveram mandar ajuda aos irmãos que moravam na região da Judéia. E cada um deu de acordo com o que tinha. E mandaram dinheiro por meio de Barnabé e Saulo, para que eles o entregassem aos presbíteros da igreja.
Atos, capítulo 12. Por essa época, o rei Herodes começou a perseguir algumas pessoas da igreja. Ele mandou matar à espada Tiago, o irmão de João. Quando viu que isso agradou os judeus, mandou também prender Pedro. Isso aconteceu durante a festa dos pães sem fermento. Depois que prendeu Pedro, Herodes o colocou na cadeia e pôs 4 grupos de soldados, com 4 em cada grupo, para guardá-lo. É que Herodes queria apresentá-lo ao povo depois do dia da Páscoa. E assim Pedro estava preso e era vigiado pelos guardas. Mas a igreja continuava a orar com fervor por ele. Na noite antes do dia em que Herodes ia apresentá-lo ao povo, Pedro estava dormindo, preso com 2 correntes entre 2 soldados. E havia guardas de vigia no portão da cadeia. De repente, apareceu um anjo do Senhor. E uma luz brilhou dentro da cela. O anjo tocou no ombro de Pedro, acordou e disse: Levante-se depressa. Então as correntes caíram das mãos dele. Aperte o cinto e amarre as sandálias. E Pedro fez o que o anjo mandou. Ponha a capa e venha comigo. Pedro saiu da cadeia e foi seguindo o anjo. Porém, não sabia se de fato o anjo o estava libertando. Ele pensava que aquilo era uma visão. Eles passaram pelo primeiro e pelo segundo posto da guarda e chegaram ao portão de ferro que dava para a rua. O portão se abriu sozinho e eles saíram. Andaram por uma rua e, de repente, o anjo foi embora. Então Pedro compreendeu o que estava acontecendo e disse: Agora sei que, de fato, o Senhor mandou o seu anjo e me livrou do poder de Herodes e de tudo que os judeus tinham a intenção de me fazer. Quando Pedro entendeu o que havia acontecido, foi para a casa de Maria, a mãe de João Marcos. Muitas pessoas estavam reunidas ali, orando. Ele bateu na porta da frente e a empregada, que se chamava Rod, foi ver quem era. Quando reconheceu a voz de Pedro, ficou tão contente que, em vez de abrir a porta, voltou correndo para contar que Pedro estava lá fora. Então eles disseram: Você está maluca. Porém, ela insistiu que era verdade. Aí eles disseram: É o anjo dele. Enquanto isso, Pedro continuava batendo. Finalmente, eles abriram a porta e, quando viram que era Pedro mesmo, ficaram muito assustados. Ele fez um sinal com a mão para que ficassem quietos e contou como o Senhor o tinha tirado da prisão. Contem isso a Tiago e aos outros irmãos. Em seguida, saiu dali e foi para outro lugar. Quando amanheceu, houve uma grande confusão entre os soldados, pois eles não sabiam o que tinha acontecido com Pedro. Herodes mandou que o procurassem, mas não o acharam. Então, depois de fazer perguntas aos guardas, mandou matá-los. Depois disso, Herodes saiu da região da Judéia e ficou algum tempo na cidade de Cesareia. O rei Herodes estava com muita raiva dos moradores das cidades de Tiro e de Sidom.
Então eles formaram um grupo e foram falar com Herodes. Primeiro conseguiram o apoio de Blasto, que era um alto funcionário do palácio. Aí pediram ao rei Herodes que fizesse as pazes com eles, pois os alimentos que a região deles recebia vinham do país do rei. Herodes marcou um dia com eles e nesse dia vestiu a sua roupa de rei, sentou-se no trono e começou a fazer um discurso. E o povo gritava: É um Deus! E não um homem que está falando! No mesmo instante, um anjo do Senhor feriu Herodes, pois ele aceitou a honra que só Deus merece. E ele morreu, comido por vermes. Porém, a palavra de Deus era anunciada em toda parte e ia se espalhando. Barnabé e Saulo terminaram seu trabalho e voltaram de Jerusalém, trazendo João Marcos consigo. Salmo 89. Poesia de Etã, o Ezraíta. Ó Senhor Deus, eu sempre cantarei a respeito do teu amor e anunciarei a tua fidelidade a todas as gerações. Sei que o teu amor dura para sempre e que a tua fidelidade é tão firme como o céu. Tu disseste: eu escolhi o meu servo Davi, fiz uma aliança com ele e lhe prometi isto: um dos seus descendentes sempre reinará. Eu farei com que eles sempre sejam reis depois de você. Ó Senhor, os céus cantam as maravilhas que fazes, e reunidos os anjos cantam a tua fidelidade. Não há no céu ninguém como tu, ó Senhor. Entre os seres celestiais não há nenhum igual a ti. Tu és respeitado na assembleia deles, és temido por todos os que estão ao teu redor. Ó Senhor Deus Todo-Poderoso, não há ninguém que tenha tanto poder como tu. Em todas as coisas, tu és fiel, ó Senhor. Tu dominas o mar poderoso, tu acalmas as suas ondas furiosas. Esmagaste o monstro Raabe e o mataste. Com a tua grande força, derrotaste os teus inimigos. O céu é teu e a terra é tua. Tu criaste o mundo e tudo o que nele existe. Tu fizeste o norte e o sul. Os montes Tabor e Hermon te louvam com alegria. Como és poderoso! Como é grande a tua força! A honestidade e a justiça são as bases do teu reinado. Tu és fiel e amoroso em tudo o que fazes. Feliz o povo que te adora com canções e que vive na luz da tua presença. Por causa de ti, eles se alegram o dia todo e te louvam porque és bondoso. Tu, ó Deus, és o nosso poder glorioso. Por tua bondade, nos fazes vencer, pois escolhes o nosso protetor. Foste tu, Senhor, o Santo Deus de Israel, que nos deste o nosso Rei. Há muito tempo, numa visão, tu disseste aos teus servos fiéis:
Eu ajudei um soldado famoso. Dei a autoridade a um homem que escolhi do meio do povo. Escolhi o meu servo Davi para ser rei, ungindo-o com azeite sagrado. A minha força estará sempre com ele. O meu poder o tornará forte. Os seus inimigos nunca o vencerão. Os maus não o derrotarão. Eu acabarei com seus inimigos e matarei todos os que o odeiam. Sempre serei fiel a Davi e o amarei. E por causa do meu poder, ele sempre vencerá. Estenderei o seu reinado desde o mar Mediterrâneo até o rio Eufrates. Então ele me dirá: Tu és o meu Pai e o meu Deus. Tu és a rocha que me salva. Eu lhe darei os direitos de filho mais velho. Farei com que ele seja o maior de todos os reis do mundo. Eu sempre o amarei, e a minha aliança com ele ficará firme. Depois dele, os seus descendentes sempre serão reis e reinarão enquanto o céu existir. Mas, se os seus descendentes desobedecerem à minha lei, se não viverem de acordo com os meus ensinamentos, se desprezarem as minhas ordens e não guardarem os meus mandamentos, então eu os castigarei pelos seus pecados. Eu os farei sofrer por causa dos seus erros. Porém, não deixarei de amar a Davi, mas cumprirei a promessa que lhe fiz. Não quebrarei a aliança que fiz com ele, nem deixarei de cumprir nenhuma das minhas promessas. E uma vez por todas, jurei pelo meu santo nome que nunca mentiria a Davi. Ele sempre terá descendentes, e enquanto o sol brilhar, eu protegerei o seu reinado. Esse reinado durará como a lua, aquela fiel testemunha que está no céu. Mas agora, ó Deus, tu estás irado com o rei que escolheste. Tu o abandonaste e o rejeitaste. Quebraste a aliança que fizeste com o teu servo e jogaste a sua coroa no chão. Derrubaste as muralhas da sua cidade e arrasaste as suas fortalezas. Os que passam roubam tudo o que ele tem e os seus vizinhos zombam dele. Deste a vitória aos seus inimigos e fizeste com que eles ficassem felizes. Tu tornaste inúteis as armas do rei e deixaste que ele fosse derrotado na batalha. Tiraste a sua autoridade de rei e derrubaste o seu trono. Tu fizeste com que ele envelhecesse antes do tempo e o cobriste de humilhação. Até quando te esconderás, ó Senhor Deus? Será para sempre? Até quando a tua ira queimará como fogo? Lembra como é curta a minha vida. Lembra que todas as pessoas que criaste vão morrer um dia. Quem pode continuar vivo e nunca morrer? Quem pode escapar da sepultura? Ó Senhor, onde estão as antigas provas do teu amor? Onde estão os juramentos que fizeste a Davi? Lembra que eu, teu servo, estou sendo insultado e suporto todas as ofensas dos pagãos. Ó Senhor, como os teus inimigos falam mal do rei que escolheste. Aonde ele vai, eles o insultam. Louvemos o Senhor Deus para sempre. Amém. Amém.